Belezinha? Daqui a pouco deve entrar mais alguém aí. Aí ele entra, senta lá no fundo, não atrapalha ninguém. Belezinha? Galera, então começou aí a aula, começou a gravação, vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos falar dos sistemas penais. E essa aula é extremamente importante. Os sistemas penais que vai falar para nós aí, ele tenta trazer para nós cada sistema vai trazer para nós aí um conceito de crime. E cada um vai avaliar aí o conceito de crime como eles entendem. Ah, o sistema clássico entende que os elementos do crime é esse, o neoclássico entende que os elementos do crime é esse, e o finalismo entende que os elementos do crime é esse. O que nós vamos fazer? Analisar esses três sistemas que eu falei: clássico, neoclássico e finalismo, tá? Esses três sistemas que nós vamos analisar. Tá aí, sistemas penais. Pessoal, e o que os sistemas penais? Coloca aí. O que é os sistemas penais aí, tá? A história dos sistemas penais tá aí aonde? Coloca aí. Tá aí no desenvolvimento científico do direito penal. O que eles ficam? É esses doutrinadores, tipo cientistas, tá? Doutrinadores, que eles ficam aí buscando como é o desenvolvimento, como é que é, quais são os elementos do crime, o que eu tenho que analisar para ser crime, o que eu não tenho para analisar que ser crime, isso faz parte dos elementos do crime, isso aqui faz parte, isso aqui não faz parte. Então, esses, tá, doutrinadores aí, tá? O que aconteceu? Eles ficam analisando. E aí é o seguinte, dependendo da época lá, surgiu esses doutrinadores na época aqui, assim, um pouquinho mais para trás aí, lá nos sistemas clássicos, depois veio outros aí no sistema neoclássico, e depois veio no finalismo. Então, o que eles estavam fazendo? Eles ficam buscando desenvolvimento aí do direito penal, tá? E aí, principalmente na teoria do crime, ele busca quais são os elementos do crime. A discussão está aqui, dentro da teoria do crime, quais são os elementos que fazem, que compõem aí o conceito de crime. Belezinha? Vamos falar do primeiro aí, coloca aí, sistema clássico. Pessoal, e o sistema clássico é o seguinte, o sistema clássico, ele tem aí para nós aí, coloca aí. O sistema clássico, presença, galera, igual eu falei, presença lá no final, viu? A presença válida é só no final da aula, na hora que eu for finalizar, tá? Mas boa noite aí, viu, Evelyn? Tudo certo. Mas a presença válida é só lá no final, tá? E aí, vamos aqui, voltamos. Sistema clássico. E o sistema clássico é o seguinte. De boa. O sistema clássico é o seguinte, pessoal. Esses três, coloca aí, três nomes do sistema clássico. Três nomes do sistema clássico. Conhecido aí como os três mosqueteiros do sistema clássico. Coloca aí. Franz von Liszt, ele é austríaco, mas desenvolveu toda aí a sua carreira lá na Alemanha. Franz von Liszt. Ernest Belling, você vai encontrar sempre Ernest Belling, esses dois nomes do meio aí, essa galera não fala direito, mas Ernest Belling, Ernest Belling, e coloca aí, Gustav Radbruch, ou Radbruch, Gustav Radbruch. Esses três aí, agora, cola no pai, acorda, vamos acordar, presta atenção. Esses três aqui, eles são o expoente do sistema clássico. Mas anota uma coisa. O sistema clássico, escreve em letras garrafais. O sistema clássico, não, o nome sistema clássico não foi dado por eles. Eles não se titulavam clássico. Ele não chegou, nós somos clássico. Não. Já eu termino de explicar. Por quê? Porque o sistema que passou, que chamou eles de clássico. O sistema que passou, que chamou ele de clássico. Ok? Tá aí, galera! Aí, para tudo.
Rapidão, tá aí, vamos dar um oi coletivo. Pode escrever aí, oi coletivo para a professora Danusa, presente, nossa coordenadora. Danusa, um grande beijo para você, um grande abraço. Estamos aqui firme e forte, como sempre, tá? Obrigado pela confiança e belo trabalho que você, coordenação, junto com o Rodrigo e Formiga, vem desenvolvendo, ok? Tamo junto. Aí, galera, Danusa presente. Salva de palmas para ela aí, viu? Estamos aqui, continuemos. Bora! Bora, povo! E aí, o seguinte, e esse sistema clássico, cola no pai, vem pro papito aqui, ó, e esse sistema clássico, não foi denominado por esses doutrinadores aí, esses doutrinadores não intitulavam clássicos. Por quê? Porque o sistema que passou, que chegou e intitulou eles de clássicos. Como? Vem aqui, vamos aqui. Olha o seguinte, o sistema, por que esse nome clássico? O sistema, como tem aí o sistema neoclássico, que está para frente, que nós vamos falar, e o sistema finalista, principalmente lá o finalismo, o movimento finalismo, que denominou esses aí sistema clássico. Pessoal, quando alguém chama você aí veste uma roupinha achando que está abalando, você veste uma roupinha sua, meio tradicional, a sua roupinha, e sai para balada. Presta atenção. Se alguém chegar para você e olhar assim de cima e embaixo e falar assim, você tá vestindo uma roupa clássica, né? Você já pode ficar puto da vida, porque ele chamou que você tá ridículo. Que você está o quê? Ultrapassado. Então, o finalismo foi uma forma carinhosa, uma forma educada de chamar esses aí, ó, que passaram de sistema clássico, ok? O finalismo, como ele veio com um movimento novo, para não ferir esses aí, ó, Fran Voli, Ernest Belli, Gustavo Hatbush, para não chamar essa galera de ultrapassado, de chamar eles de ultrapassado, de pessoas antigas, o que eles chamaram? Clássico. Chamaram de clássico. Então, o sistema lá, principalmente o finalismo, que passou, que está lá na frente, tá? Chamou esses aqui ultrapassado de clássico. Então, coloca aí, tá? O movimento finalismo que denominou o sistema anterior aí de clássico, tá? Uma forma aí, né? Coloca aí. Foi uma forma de depreciar o sistema antigo de uma forma educada, tá? Então, cuidado, viu, galera? Cuidado. Você pode olhar isso aí quando você for no fórum. Quando você for no fórum, você vai ver, você vai olhar quem é advogado criminal e quem é advogado civil. Você olha, quer dizer, criminal é outro patamar. Criminal, você chega no fórum, você vê os advogados que eles vão para a direita e vai para a direita, que lá no final do corredor, você pode olhar, olha a roupa dos caras. Olha a roupa, principalmente a minha, do papo aqui. Olha a roupa dos caras. Olha como é que é o terno, olha como é que é o sapatinho, olha que é o cabelinho, que tem, ó, usa até, entendeu? Olha, usa na gravata aqui, usa tudo, tem nhenhé, historinha, relógio. Olha essa galera que vai pro criminal, tá? Cara moderno, outro nível, ó. Risco de pata, italiano, corte slim, barará, historinha, caixinha de fósforo. Olha os civilistas. Olha pra você ver. Olha como que é clássico. Olha lá. Primeiro, já coloca, você olha o civilista, o terno dele é cinza, calça azul marinho, sapato preto, meia marrom. Aí, o terno dele ainda, o terno dele ainda, ele usa um lado de ombreira e outro não. Aí fica assim. Aí eu não entendo. Aí você olha de longe e fala assim, aí vai uma ombreira e outro não. Terno cinza, calça azul marinho, meia marrom, sapato preto. E você olha o cinto aqui, cinto de pano. O que eu bato? Olha, se parar para conversar comigo, fala, cara, isso é clássico. Ó, ridículo. Pronto. Então tá aí, guarda. Então, o sistema clássico não se... tem que falar. Não teve jeito, teve que falar e tá gravado. Então o sistema clássico não era eles que intitularam, nós somos clássicos, não. Quem lá na frente passou,
que chamaram eles aqui de forma educada, ó, vocês são clássicos, tá? Ultrapassado. Beleza? Então, foi uma forma educada de chamar essa galera aí. Beleza? E aí, o que é o sistema clássico, pessoal? O sistema clássico, volta, cola no pai. Já sabe agora que é clássico, que também... É o clássico e não é clássico, tá? Então, volta aqui. E o que é esse sistema clássico? O sistema clássico, você anota aí, foi o primeiro sistema a estudar, eles que começaram a estudar o crime de forma estruturada. Eles que começaram a estudar o crime de forma estruturada, tá? Eles que começaram a estruturar o crime. Por quê? Antes não se falava nesse formato aí, ó, não se falava nesse formato, ó, não se falava em tipicidade, ilicitude, nem culpabilidade. Não se dividia. Ele não estruturou o crime dessa forma. Fato típico, ilícito e culpável. Como que era o crime? Coloca aí. Antigamente, antes do sistema clássico, era o quê? O crime era um conjunto de vestígios materiais. Era um conjunto de vestígios materiais, tá? De uma ação humana delituosa. Pronto. Isto era como é que é o conceito de crime. Aí o sistema clássico veio e falou, para lá. Esse conjunto de vestígios materiais de uma ação humana tá meio nhenhenhé, né, pai? Vamos organizar esse trem, porque eu não estou entendendo nada. O que é crime, o que não é conjunto? E aí? Crime você chegava na cena do crime, bom, tá aí o crime, conjunto de vestígios. Vestígios. Aí, para lá, esse trem tá bagunçado. E essa galera do sistema clássico falou, vamos estruturar o crime. Vamos estruturar o crime. E eles analisaram e fizeram isso aqui. E aí, ó, coloca aí. Eles fizeram isso aqui. Eu vou clicar aqui rapidão, mas eu volto. Calma. Eles fizeram aqui, ó, tá essa tabela. Esquece a parte amarela. Olha a parte branca. Eles pegaram e dividiram fato típico nessas colunas. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tem outras doutrinas aí, tem outros doutrinadores que colocou mais uma aí. Por enquanto, eles estruturaram o crime, começaram aqui de qual? Fato típico, ilícito e culpável. Então, eles colocaram uma estrutura tripartida. Tá aí, ó. Eles começaram de uma estrutura tripartida. Professor, por isso que fala tripartida, porque é três, ó. Ó, tá olhando aí no seu computadorzinho, no seu celular? Senta, tem nego dormindo deitado. Acorda que eu tô vendo. Pega o celular, deita, coloca aqui, fica escutando a minha voz e fecha o olho e dorme. Não, volta. Aí acorda lá para colocar presença. Ai, presença. É isso aí que faz na sala de aula, eu sei. Ó, presta atenção para você entender. Lá, o clássico já começou com uma estrutura tripartida. O que é tripartida? É três colunas que eles colocaram. Fato típico, a primeira coluna é fato típico, ilícito e culpável. Está aí a estruturação do crime. E dentro do fato típico, ele dividiu aí, ó. Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Ilicitude, outra coluna. Culpabilidade, outra coluna. Três colunas. E aí, tripartida. Volta, calma, já entenderam então. Então, o que é essa estrutura que eu falo? É isso que eles fizeram. Eles estruturaram o crime nessas colunas. Coloca aí, tipicidade foi uma, tipicidade é o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ok? Então, o sistema clássico foi o primeiro sistema a estruturar, coloca aí, o conceito de crime de uma forma estruturada. Coloca outra aí, outra palavra, fragmentada. 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 Tá, agora volta. Cola aqui no pai, vem. Sem dormir de touca. Olha aqui. E aí, presta atenção. As grandes transformações, coloca aí. Teve duas as grandes transformações do sistema clássico estavam aonde? É aí que eu quero que vocês entendam. Coloca assim, as grandes transformações, aonde eles discutiam com o outro sistema, aonde é que eles priorizavam a discussão, estava na conduta e na culpabilidade. Ai, professor, calma aí, volta aqui.
As grandes transformações, volta, eu vou voltar lá, mas ó, as grandes transformações estavam aqui, ó, tá vendo? Escrito aqui conduta, ó, fato típico, conduta, tá aqui. Estava aqui, e a outra grande transformação está aqui, ó, dentro da culpabilidade, aqui, ó, no dolo aqui e na culpa. Pronto. As grandes transformações desse sistema está aqui, ó, dentro da conduta. Nós vamos falar, calma, dentro da conduta e dentro aqui do dolo e da culpa, aqui dentro da culpabilidade. Anota, para esse sistema, o dolo e a culpa está dentro da culpabilidade. Temos aqui o primeiro elemento, fato típico, o segundo elemento, ilicitude, e o terceiro elemento, a culpabilidade. E lá dentro da culpabilidade estava o dolo e a culpa. Então, olha isso aqui. Os dois grandes transformações aí do sistema clássico está onde? Dentro do fato típico, lá na conduta que eles mexeram, que eles vão explicar, conduta do ser humano aqui, e dentro da culpabilidade. Volta, tá aqui, anota. Então, tá aí. As grandes transformações desse sistema está dentro da conduta e da culpabilidade. Por que, professor? Agora volta. A conduta, coloca aí. A conduta, enquanto a conduta, o sistema clássico adotou, coloca aí. Adotou a chamada aí teoria da causalidade, que já vamos falar dela. Então, dentro da conduta, esse sistema clássico, ele falou, ó, a conduta aqui, o que manda na conduta é a teoria da causalidade, coloca aí. Também conhecida como mecanicista, causal ou naturalista. Coloca. Então, para os adeptos ao sistema clássico, ele falava, olha, a conduta é a teoria da causalidade. Para a conduta, adotou a teoria da causalidade, conhecida como mecanicista, causal ou naturalista. Já vamos falar dela, calma. Então, essa é a grande transformação. É a grande transformação aqui para os classistas aqui, para o sistema clássico. A conduta adotou a teoria da causalidade. Calma que já vamos entrar nela. Beleza, beleza. E a outra grande transformação está na culpabilidade. Está na culpabilidade. Dentro da culpabilidade, coloca aí, a culpabilidade adotou a teoria psicológica. Olha, que é isso, papai? É, papi. Ó, e a culpabilidade adotou a teoria psicológica. Agora nós vamos entrar. Eu vou explicar para vocês a teoria causalista da conduta e a teoria psicológica. E depois nós vamos entrar dentro da tabela. Ai, pai, sério? Eu vou aprender? Vai. Como? Vai entrar na sua cabeça. Que é isso, papito? Tu é fogo. É. Volta. Então é o seguinte. Então já sabemos que para esse sistema, as duas grandes transformações que eles vão ficar discutindo com o outro sistema é na conduta e na culpabilidade. Na conduta, papito, que ele adotou aí a teoria da causalidade. Bora. Taca-lhe pau. O que é isso? Então, ele falava o seguinte, Historinha, olha aqui, a conduta, sabe o que é a conduta lá? Essa conduta que está dentro do fato típico aqui, ó, que é o primeiro elemento do fato típico, tá vendo? Tem fato típico, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Aí ele falava assim, você quer saber o que é a conduta do ser humano aí? Tá, o que é? Fala para mim. A conduta é um movimento, coloca aí. Para eles, a conduta é um movimento humano voluntário. Para eles, volta. Para eles, é apenas um movimento humano voluntário. Presta atenção que aqui é o seguinte, eu já vou adiantar alguma coisa e você vai falar, meu Deus, como assim, papito? Para eles, é apenas um movimento humano voluntário. Não teria a psicológico. Olha aí, calma que vocês vão entender. Anotem. Então, a conduta era apenas um movimento humano voluntário, que produz, coloca aí, que produz resultado no mundo exterior. Certo?
Era isso que era a conduta para ele, movimento humano voluntário, que produz um resultado no movimento, aí no mundo, produz um resultado, né, no mundo exterior. Beleza. Olha o seguinte, para eles, era como chegasse assim e fotografasse a cena do crime. Certo? E aí, a visão causalista era o seguinte, presta atenção, ó, se chegasse, presta atenção, se você, olha aqui, volta, vamos pegar alguém aqui, para dar um exemplo. Vamos pegar o Daniel. Se ele estiver dormindo, ele... Daniel, você tá acordado? Vamos ver. Aí, você tá vendo? Fica acordado que de repente escolhe outro aí, se nada falar, leva a letaca. Daniel Campos. Vamos lá. Daniel Campos. Daniel Campos, ele é maior de idade, maior de idade. Ele não é débil mental, ele é normal. E aí o Daniel, ele vem dirigindo o carro aí, certo? Carro dele. Tranquilo. Olha aqui. Vem dirigindo o carro dele. Ele está. Vamos ver se ele respondeu aqui. Vamos ver. Opa, filho, Daniel tá aí, firme e forte. Valeu, pai. Aí o Daniel vem dirigindo o carrinho dele a 20 km por hora. Presta atenção. A 20 km por hora. Sem o celular, porque é normal hoje estar dirigindo com o celular, sem celular. Não bebeu, não é débil mental e tem carteira de motorista. Presta atenção. E aí, olha o seguinte. Olha o seguinte. E aí ele vem dirigindo o carro dele, tá chegando na Univag, por ali, e bem ali perto da portaria tinha uma mãe e uma criança, um gauchinho, arteiro, sapeca, ele solta da mão da mãe, puxa assim, sai correndo, e o Daniel vem a 20 km por hora, e o gauchinho vai na frente do carro, rapau, bate e morre. O gauchinho que bate no carro, não é o carro que bate no Daniel. O Daniel vem, o gauchinho pula na frente. Bom, vem quem? Vamos lá. Vem quem aí? Vamos colocar um. Vem Bruno Domingos. Bruno Domingos vem atrás com o carrinho dele, para, pum. Na visão causalista do Bruno, haveria o que ali? Na visão causalista do Bruno, haveria um crime. Você está vendo um carro, uma criança deitada, sanguentada, crime. Crime. E agora? A conduta dele, então, na visão, presta atenção, na visão, um crime, e aí vai analisar a conduta dele. Ele quis o resultado? Para o causalista, você tem que analisar. Esse movimento humano dele de dirigir o carro, ele estaria o quê? Eu estou dizendo o seguinte, teve conduta dele querer atropelar a criança? E agora? Para o causalista, sim. Para o causalista, teria uma conduta, se é uma conduta humana voluntária, para o causalista, sim. Para o causalista, sim. Olha lá. Vocês entenderam? Ele apenas analisou, fotografa a cena do crime. Por quê? Ele não analisou. O que ele não analisou? Ele não analisou a vontade. Por quê? Olha isso aqui, volta. O que eu disse para você? Que a conduta era um movimento humano. E aí eu falei bem aqui, sim, ele não analisa o quê? Ele não analisa se o cara tinha intenção ou não. O causalista, presta atenção, o causalista, ele vai analisar apenas a conduta. E a vontade, olha isso aqui. Agora volta. Olha isso aqui. Calma. Segura a vovó na cadeira aqui, vem chumbo do grosso. Presta atenção. Esse exemplo que eu dei, vamos falar na tabela agora. Olha isso aqui. Para o causalista, haveria um fato típico. Para o causalista, haveria um fato típico. Como assim, professor? Calma. Essa conduta dele, esse fato, seria um tipo penal. Vamos analisar? Vamos.
Conduta, teoria causalista. Foi um movimento humano voluntário? Foi. Foi um movimento humano voluntário, não foi? Foi. Foi movimento humano voluntário. Calma lá. E aí? Apareceu a tabela? Apareceu. Foi dentro do fato típico. Agora vamos fazer o seguinte. Ó, agora nós vamos analisar as 3 colunas que eles dividiram em. Aí, para eles, eram tripartida. Por quê? Porque tinha que analisar as 3. Olha o seguinte. Para o causalista, haveria um fato típico. Porque a conduta era o quê? Teoria da causalidade, movimento humano. Daniel aí estava dormindo de touca, não. Estava tranquilo, dirigindo, o Curi bateu. Então, houve conduta? Para o causalista, sim. Houve um resultado? Criança estava morta. Houve um resultado. Relação de causalidade? Houve? Também houve, ó. Criança morreu porque se chocou com o carro. Relação de causalidade entre o Daniel está dirigindo o carro e a criança, tá? E a criança bateu no carro. Então, relação de causalidade. Houve? Houve. Isso, Daniel. Outra coisa aí, calma. Houve relação de causalidade? Houve. Houve tipicidade? Houve tipicidade. Olha lá. Matar alguém é um tipo previsto no Código Penal? É? É. Não tem matar alguém no Código Penal? Tem. Então houve tipicidade. Lá no 121, homicídio, né? Então, para o causalista, houve o quê? Você tinha que analisar, olha aqui, o fato típico. Então, para o causalista, seria um fato típico. Olha, fala, para lá, professor. Não. Para o causalista, fato típico. Aí ele ia passar para a segunda coluna. Vamos analisar a ilicitude agora. O que é licitude? É a contrariedade entre o fato típico, tem que pegar o fato típico e o direito. O fato típico que já chamo é contra o direito? Sim, é ilicitude. Agora tem que analisar só o seguinte. Agora, o que analisamos? O Daniel estava em estado de necessidade? Não. Estava em legítima defesa? Não. Estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito? Não. Então não tem nada que salva ele aqui. Então, até agora, essa conduta, esse ato do Daniel seria o quê? Fato típico ilícito. Olha, já está levando ferro de 2 elementos do crime aqui. Agora, partimos para o... agora você vai entender por que eles eram tripartido. Porque tem que chegar na culpabilidade. Anota. O sistema clássico, que começou aí da forma de tripartida, ele sempre vai ser tripartida. Quem é clássico, anota. Quem é clássico é sempre tripartido. Lembra que eu falei na aula passada? Então, anota. Quem é clássico sempre é tripartido. Por quê? Porque é o seguinte, porque ele passa pela primeira análise aí do fato típico, da segunda da ilicitude, e depois ele só vai analisar lá o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Então, ele é obrigatoriamente, por isso, lembra que eu falei? Falei, galera, quem é clássico é obrigatoriamente tripartido. Tá aí. Por quê? Porque ele analisa o fato típico, ele é a ilicitude, e ele obrigatoriamente tem que analisar a culpabilidade. Por quê? Porque ele só vai saber de dolo ou culpa lá na culpabilidade. Então, ele passa pelo fato típico 1, ilicitude 2, 3, tripartido, chega na culpabilidade, que é o terceiro elemento lá, para analisar o dolo e a culpa. Olha onde ele vai analisar o dolo, a culpa. Olha onde que ele vai analisar se o dolo, se o Daniel agiu com dolo ou com culpa. Lá na culpabilidade. Lá no sistema clássico, eles analisavam assim. Aí chegou na culpabilidade, vamos analisar. Aí é o primeiro elemento, imputabilidade. Daniel é maior de idade? Ele tem sanidade mental? Então ele é o quê? Ele é imputável. Entendeu? Ele não é inimputável, ele é imputável. A norma incide sobre ele. Ele pode ser punível. Ele pode ser punido. Certo? Beleza, passou. Agora vem aqui. Olha aqui, o tripartida, o clássico ele via por ser tripartida, então ele vai analisar na culpabilidade. Olha aqui onde que vai analisar o dolo. O dolo aqui, anota, o dolo é normativo. O dolo aqui, ele é dolo normativo, já vamos falar. Ele é um dolo normativo.
ou culpa. Aqui que na culpabilidade que ia analisar se ele agiu dolo. Agora volta. Teve dolo nessa atitude do Daniel? Teve dolo? Ele tinha vontade de matar essa criança? Não. Não tinha. Estava dirigindo, indo para a Univag. Ele teve culpa. Agora, olha isso aqui. Ele teve culpa. Que eu saiba, eu falei que ele era o quê? Ele tinha carteira de motorista, então ele não era imperito. Ele não estava, eu falei que ele estava 20 por hora, ele não foi imprudente. E também não foi negligente, o carro dele tinha freio, tinha tudo. Então, teve culpa? Também não. E agora? Opa! Então, não haveria crime por falta de culpabilidade. Para lá. E agora? Por quê? Porque se assim permanecer, você pode responsabilizar ele por responsabilidade objetiva. Então, a conduta, tá vendo? Olha isso aqui. Olha, o sistema clássico analisava o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Ele analisava o fato típico, analisava a ilicitude e analisava a culpabilidade. Tá? Então, nesse fato aqui, presta atenção. Ó, seria um fato típico, mas não seria, ele não seria crime pela falta da culpabilidade. Como assim? Ele é um fato típico penal, mas depois lá, por quê? Porque vai faltar aqui, se houve, não teve dolo, não teve culpa. Então não tem a culpabilidade, então não haveria crime. Mas como que ele é um fato típico? Ele é um fato típico criminal, penal, mas aí não é crime. E não é crime pela falta de culpabilidade. Volta. Então olha isso aqui. Olha lá. Na teoria causalista. Então, note, olha isso aqui. Hans Wells falou? Wells falou? Seguinte, a causalidade é cega. Olha o que ele falou. A causalidade é cega. Cega, a conduta. A causalidade seria cega. Por quê? Porque a causalidade, a conduta dele aqui, olha aqui, a causalidade seria cega aqui na conduta dele. Por quê? A teoria de causalidade. Porque ele não analisa o querer do agente aqui. Ele deixa para analisar lá na culpabilidade. Ele fala, você tem que analisar aqui na conduta dele, se ele teve vontade ou não. Vai deixar para analisar lá na culpabilidade. Aí ele falava que essa teoria, essa causalidade, seria cega. Anota aí. Porque depois ele vem trazer a teoria dele. Por quê? Note, olha aí. Note que independente, né? Independe lá, porque independe lá nessa causalidade, independe de dolo ou culpa. Certo? Independe de dolo ou culpa essa causalidade lá. Porque não está no dolo e a culpa, não está na conduta. O dolo e a culpa está lá na causalidade. Você está vendo? Olha lá. Porque é o seguinte, e aí o seguinte, por isso, olha isso aqui, por isso que os caras, lembra que eu falei na outra aula? Por isso que quem é clássico, obrigatoriamente, é tripartido. Por isso. Por quê? Porque ele tem que chegar lá na culpabilidade para analisar aí o dolo e a culpa, porque está dentro da culpabilidade, certo? Por quê? Porque se ele não analisar o dolo e a culpa lá, que está lá, você vai acontecer o quê? Você consagraria aí a responsabilidade penal objetiva. Você vai estar punindo ele objetivamente, certo? Você vai punir, se não chegar lá na culpabilidade para analisar, lá na culpabilidade para analisar o dolo, o querer dele, nesse caso, por exemplo, não teve dolo, não teve culpa, né? E aí, é o seguinte, como não teve dolo ou culpa, excluía a culpabilidade. Mas seria um fato típico, e contra a norma. Mas depois não há crime por falta de culpabilidade, porque não teve dolo, não teve culpa. Então, essa teoria, ela ficou meio capenga. Ela ficou, depois que veio o finalismo, lógico, lá quando eles lançaram essa teoria causalista, tudo bem. Aí depois que veio aí o Welser, que pelo finalismo me criticou essa teoria, aí mudou a história. Então você anota, para você saber. Então, depois a crítica era o seguinte, de Welser, lá do finalismo.
Veltman criticava, falava assim, ó, essa teoria, essa causalidade da teoria da causal, né? Essa teoria aí, causalista, né? Essa causalidade é cega, uma vez que não analisa o querer interno do agente. É lá na conduta que você tem que ver se eu, na hora que eu vou praticar, tem que saber se eu quero matar ou não. Ué, sacou? Então anota aí. Então, Veltman do finalismo, ele criticou isso aí. Tá aí a crítica aí em relação à causalidade. A teoria causal. Ele fala, ó, essa teoria causal aí tá cega. Por quê? Porque não está analisando o querer da gente. Como que é o movimento humano? Como que ele dirigindo, ele bate e depois ele é fato típico para ele? Ué, ele não queria. Você sabe se ele queria? Não, mas ele bateu na criança. Por isso que eu estava dizendo, fotografava a cena. A cena parecia um crime, mas não é, não pode, calma. Você não pode tirar uma fotografia e já falar que é um fato típico criminoso, penal, ilícito contra a norma. Aí depois que vai lá na culpabilidade, analisar o dolo e a culpa. Para lá. E ainda não deu, não teve dolo, não teve culpa. E agora que não é crime? Aí ele fala, é na conduta que você tem que analisar aí se ele quer ou não. A hora que ele age que você tem que analisar se ele... É na conduta dele que você tem que ver. Ou ele age ou ele não age. Por quê? Porque o dolo precisa que é a vontade. Eu quero fazer. A culpa eu não quero fazer. Certo? Mas acontece que eu vou agir com qual? Quais são os três elementos aí? Quais aí os três viés que você caminha para chegar na culpa? Imprudência é você agir uma ação, você ser imprudente. Negligência é você não fazer. E a imperícia, você achar que você é perito, mas você não é. Lá vai eu, acho que eu sou um médico e, não, pode deixar, eu sou fera, eu vou abrir o cara e abro aqui, dizendo que eu sei fazer, ele não sei fechar. É igual o médico que opera joelho, ele fala, não, eu manjo, eu vi lá na faculdade de medicina, eu sei operar, eu sei operar a cabeça, e abre a cabeça, e aí não sabe fazer nada. Imperito, é imperícia, tá? Então, pelo jeito desse caso que eu contei para vocês, aí nessa situação, se apenas a fotografia do crime, o Daniel, que eu saiba, não queria cometer esse fato, porque ele vinha normal, ele vinha no estado normal dele, certo? E aí essa teoria causalista foi criticada por Veltman, lá do finalismo. Ele falou, para lá, essa causalidade tá cega, porque não está analisando aí o querido agente, tá? Beleza? Aqui o seguinte, na causalidade ele falava o seguinte, ué, e o dolo e a culpa, não tem vontade? O dolo e a culpa você vai analisar lá na culpabilidade, depois vocês vão ver o que ele faz aí no finalismo. Volta. Beleza? Calma, calma. Nós estamos analisando primeiro o sistema clássico sem entender lá depois o finalismo, tá? E aí a teoria psicológica. E aí a psicológica? Teoria psicológica, pessoal, lembra? Teoria psicológica da culpabilidade. Agora aqui, ó, já falamos da conduta, teoria causalista aqui que Veltman criticou. Falou, para lá, essa causalidade é cega. Você não analisa o que está na cabeça do agente? Ué, estranho, está estranho. E agora nós estamos aqui, dentro da culpabilidade, vamos analisar isso aqui, ó, tá? Vamos analisar isso aqui. Ó, e aí veio a teoria psicológica. Teoria psicológica ganhou aqui, anota aí. Porque, olha aqui, teoria psicológica, olha o nome, psicológica, o que é? Dentro aqui, olha o seguinte, o que era aqui? Aqui, dentro da culpabilidade dele, tá? Era apenas o quê? Aqui na culpabilidade era tão somente o vínculo psicológico entre o quê? Que representava o dolo, a culpa. Aqui era o vínculo psicológico que representava o dolo e a culpa, né? O vínculo psicológico representado pelo dolo, a culpa. E aqui que ligava o agente imputável, aqui, dentro da culpabilidade, que ele analisava o vínculo. Aqui que analisava o vínculo do querer do agente, dentro da culpabilidade, que analisava o vínculo entre a conduta do agente com o quê? Com o fato típico ilícito por ele praticado. Era aqui.
Aí, por isso que é teoria psicológica. Por quê? Porque analisa o dolo e a culpa, que é o quê? A vontade e o querer do agente que está na cabeça. É aqui que analisa se ele quer ou não praticar, que se ele quis o fato, ou se ele quis agindo com dolo, ou se ele agiu com culpa. Tá aí. Tá? Essa teoria psicológica, nota. Essa teoria psicológica era o quê? Tão somente o vínculo psicológico entre, né? Representar o vínculo psicológico. O vínculo psicológico é o dolo e a culpa, que está lá dentro, aqui, ó. Na nossa tabelinha, volta. Na nossa tabelinha está aqui, olha onde que está o dolo e a culpa. É aqui. Era o vínculo entre o dolo e a culpa, era o vínculo disso aqui, do querer do agente com a ilicitude e com o fato típico. Era isso aqui vinculado, ó. O dolo aqui, o querer do agente. Primeiro via, analisava, culpabilidade, ó, ele é imputável? É. Pode sofrer pena que ele é imputável. Beleza, então agora deixava para analisar a última análise era se ele queria ou não, olha aí. Aí analisava aqui, ó, esse vínculo do querer. O que tinha na cabeça dele? Ele queria? Ele não, desculpa, é aqui que analisava o vínculo, que isso aqui, ó, o vínculo do dolo com o fato típico e o vínculo do dolo com a ilicitude. E aí? Estou explicando para vocês, está aí a teoria, aí o sistema clássico, certo? Então, o sistema clássico, ele tinha esse formato. E o dolo aqui, pessoal, coloca aí, o dolo era um dolo normativo. Dolo normativo é aquele que aloja, né? Coloca aí, dolo normativo é aquele que aloja em seu interior a consciência atual da ilicitude. O dolo normativo é aquele que aloja em seu interior a consciência atual da ilicitude. É aqui, só no momento do dolo ali, que analisar o dolo, que sabia se era ilícito ou não. Consciência estava lá, consciência atual da ilicitude estava lá naquele momento que analisava o dolo. É aqui que falava assim, ele sabia que era contra a norma ou não. Olha aqui. É aqui. Coloca aí, dolo normativo. Tá? Dolo normativo. Beleza? Coloca aí, dolo normativo. É aquele que aloja em seu interior a consciência atual. É naquele momento ali que ele vai saber se é ilícito ou não. Tá? Volta. Beleza? Pessoal, sistema clássico. Entenderam? Tá? Entenderam? Se entenderam o sistema clássico aqui, papito, tacle pau, nem coronavírus pega nós. Bora? Então vamos. Sistema clássico, 100%. O que você vai guardar agora no sistema clássico? Sistema clássico, então, volta novamente. Sistema clássico, ele partiu de uma estrutura tripartida aqui, ó. Fato típico é um, ilicitude é outra, culpabilidade é outra. Três. Então, por quê? Porque ele obrigatoriamente tinha que chegar até a culpabilidade. Como que você não... então, por isso que... Lembra que eu falei? Por isso que clássico, quem é clássico é sempre tripartido. Por quê? Porque ele tem que chegar à culpabilidade para analisar o dolo e a culpa. Tem que chegar. Sob pena de se a pessoa responder aí, na responsabilidade penal objetiva. Pode? Não. Lembra que o direito penal, na aula de princípios, qual a responsabilidade penal? Responsabilidade penal subjetiva. Por quê? Só o que tá entendendo agora a aula de princípio, presta atenção aqui, tô conversando, quero o WhatsApp, tá aí. Entendeu? Quando nós falamos de responsabilidade penal subjetiva, só o que tá na cabeça do agente tá aí. Entendeu? Por isso que tem que chegar na culpabilidade. Por isso que eles são obrigatoriamente tripartidos, que eles passam pelo fato típico, ilícito e culpável. Então, eles são tripartido, por excelência. Tá? Quem é clássico é tripartido. Isso que eu quero que vocês guardem aí. Tá? E aí, volta rapidão aqui. E aí, além do mais, eles mexeram. Lembra? Eles mexeram a conduta deles aqui, que Veltzer depois critica, falou, é cega. Então, eles aqui, ó, a conduta movimento humano, e eles analisavam o dolo e a culpa apenas aqui dentro da culpabilidade. Aqui. Era esses dois aqui, as duas grandes transformações, era aqui na conduta e aqui na culpabilidade. Tá?
Beleza, guarda isso aí do clássico. Agora vamos para o neoclássico. Aí. E o sistema, ou o nome tem que ajudar. Neoclássico. Volta. Coloca aí. Lá em 1907, lá em 1907, coloca aí. Hans Frank. Hans Frank, lá na Alemanha, né? Ele veio aí e começa a criar aí, e cria esse novo. Aí ele vem o seguinte, é o novo. Se é neo, o que é neo? Novo clássico. Novo clássico, neoclássico. Ele falou, ó, também não foi ele que deu o nome de neoclássico. Quem passou que falou, ó, esse é lá, o de lá de trás é o clássico. Esse mais orelha seca que está perto de mim aqui é o finalismo. O finalismo chegou assim mesmo, ó. Lá aquele longe lá, tá lá, aqueles 3 mosqueteiros lá, é o clássico. Esse sozinho que está perto de mim aqui, que é um pouquinho mais aqui, 1907, esse aqui é o neoclássico. Ele é depois. Então, lá em 1907, na Alemanha, né, coloca aí, Hans Frank, ele vem aí trazer aí esse novo sistema neoclássico, ou chamado também aí por uns aí, coloca aí neocantista, de Kant, neocantista, tá? E é o seguinte, e olha o seguinte, o que ele fez? Pessoal, neoclássico, ó, neoclássico, então você tem que, ele pegou o clássico e deu uma inovada. Guarda. Se é neoclássico, ele pegou o clássico dos 3 mosqueteiros, tá? Pegou o clássico e deu uma renovada. Então, coloca. Aqui no neoclássico, coloca aí a conduta, né? A conduta continuou a teoria causalista. Aqui, ó. A conduta continuou teoria causalista. Coloca aí. A conduta continuou. Ô, produção! Traz o gelo lá, produção. Gelo, produção. Só gelo. Traz um baldinho de gelo aí. Aqui no neoclássico, volta. No neoclássico, a conduta continua teoria causalista. Mesma coisa. Anota. Aonde que mudou? Volta. Ele mudou lá na culpabilidade. Ele mexeu lá na culpabilidade. Seguinte. Lá o quê? Lá ele deixou de adotar a teoria psicológica. Ele deixa de adotar a teoria psicológica. Agora é o seguinte, ele começa a adotar a seguinte teoria, aí ele colocou, é o seguinte, a qual que ele começa a adotar? Teoria psicológica normativa. Teoria psicológica normativa. Coloca aí. E essa teoria se apoia aí na essa teoria psicológica normativa, ela se apoia na teoria, coloca aí, na teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, chamada da teoria da evitabilidade. Então é o seguinte, volta. Ele continuou a mesma coisa. Produção. Muito obrigado, produção. Produção. Muito bem, produção. Seguinte, para esse neoclássico, continuou a mesma coisa. Tripartido, mesma coisa. Continuou tripartido. A conduta, teoria da causalidade, mesma coisa. Ele, seguinte, na culpabilidade, dole a culpa, tá lá, bonitinho, mesma coisa. Mas ele adotou uma teoria o seguinte, ele colocou aqui, ó, na teoria, dentro aqui da culpabilidade, ele adotou, coloca aí, essa teoria. Teoria psicológica normativa. Ela se apoia na teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. O que é isso aí? Também chamada, coloca aí, teoria da evitabilidade. O que quer dizer? Olha o que quer dizer. É a teoria psicológica normativa e essa teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. O que ele fala? Ele fala? Só é culpável o agente que pratica fato típico
né? Lá o primeiro, na coluna, ilícito, né? Fato típico, ilícito, em uma situação de normalidade. Ou seja, né? Quando lhe era exigível uma conduta diversa. Então, ele só pode ser culpável, ele só pode responder pelo crime, ele só pode ser, aqui, volta, ele só pode ser culpável quando ele pratica uma conduta, um fato, ó. Ele só pode ser culpável quando ele comete um fato típico, tá aqui, ó, uma conduta com resultado, relação de causalidade e tipicidade, tá? Com a ilicitude, quando ele está numa situação de quê? De normalidade, né? E é exigível para ele conduta diversa. Como assim? Quando ele tem dois caminhos para seguir, o caminho bom e o caminho mau, e ele prefere o mal. Porque se tem apenas um caminho para ele seguir, que é o caminho ruim, que não tinha outra alternativa, não tem como. Então é o seguinte, ele falava assim, olha, o cara, o agente, o criminoso, ele só pode ser culpável, ter culpa, quando dele é exigível uma conduta, exige dele uma conduta diversa. Ele está praticando uma situação normal e exige dele uma conduta. Ó, você poderia ter caminhado pelo lado mal, você podia ter caminhado pelo lado bom, você foi para o lado mal. O que quer dizer isso? Volta. Olha o seguinte, então, ele incluiu, calma aí, ele incluiu dentro da culpabilidade a exigibilidade de conduta diversa. Exige dele uma conduta diversa da criminosa. O que é isso, professor? Estou dormindo de touca. Acorda, volta aqui. Olha o que ele fala. Presta atenção. Você tá aí fazendo, nós estamos aqui na live, né, fazendo live, e você, nhenhenhé, todo dia aí vendo live de sertanejo, nhenhenhé, tentando malhar e não consegue, engordando, e aí você faz o seguinte, cara, faz o seguinte, vou ligar para um amigo meu, vou pegar 3 mil reais dele emprestado. E liga para o seu amigo e pede, e ele empresta, beleza? Ele fala, ó, paga semana que vem. Aí, beleza, você pega o dinheiro dele, e você trabalha tudo, por enquanto tá coronavírus, mas você tá trabalhando do mesmo jeito, tá? Com historinha, tem que trabalhar, tô na rua, sou Bolsonaro, e aí tá trabalhando. Beleza. Aí é o seguinte, você trabalha tranquilo, tá lá com o seu salário, tá lá fazendo também bico, recebendo dinheiro, você tem dinheiro. Qual é a forma correta de você pagar o seu amigo? Trabalhando, né? E depois pega o seu dinheiro do trabalho e paga ele. Você decide o quê? Você fala o seguinte, negativo. Não vou gastar dinheiro com o meu trabalho, não. Não vou. Do meu trabalho, não. Vou pagar ele com assalto no posto. Vou tacar o louco que está acontecendo no coronavírus mesmo. Vou aproveitar como é que fala? A minha máscara, que ninguém só vai ver meu olhinho, e vou tacar o louco naquele posto, levanto o dinheiro e pago. Ó, tem duas coisas. Você tem duas exigindo de você, tem dois caminhos para você seguir. Ou você pode pagar ele, ó, você pode pagar ele da forma correta, ou você poderia pagar ele assaltando. Então você tem opção. Você que procurou ir lá assaltar e pegar o dinheiro e roubar. Então, você é culpável. Aí, tá vendo? Exige dele dois caminhos. Por quê? Porque quando para ele só tem um caminho, não tem como falar, não tinha outra forma se ele não fizer isso. Por quê? Olha isso aqui. Tem chamado de uma pessoa, tá o seguinte, o filho dele tá lá. Ele chega, o filho dele pegou coronavírus, tá convulsionando, tá parando, cardíaco, tá correndo, e aí fala, não, é coronavírus? Não é coronavírus, tá morrendo de fome, inação, tá morrendo por falta de alimento. E aí ele tá passando em frente ao mercado, o pai deixa a criança, corre lá dentro e pega um leite e dá. Tá vendo? Exigia outra conduta dele diferente dessa, de não entrar no mercado e pegar o leite. O cara não tinha dinheiro, o cara é morador de rua e estava com filho para morrer por falta de alimento, não de coronavírus, por falta de alimento, certo? Tinha outra forma, porque se for coronavírus não tinha vacina.
Estou te dando exemplo do qual ele precisa desse alimento. Ah, não, professor, ele tem que trabalhar, o cara é mendigo, morador de rua. Não exige outra conduta dele diferente de entrar no mercado e tentar salvar o filho dele. Tem até um filme desse aí, que eu esqueci o nome, que é um filme com Denzel Washington, que ele entra no hospital e faz o médico operar o filho dele lá. É essa conduta aí. Entendeu? Que ele não tinha dinheiro, não sei o quê, precisava operar o filho dele. Não tinha plano de saúde, não sei. Ele entra no hospital e sequestra o hospital inteiro para salvar o filho dele lá, pedir para o médico operar. Exige outra conduta diferente para esse pai aí? Não, não existe. Agora, por isso que aí veio o Reinhard Franco e falou: presta atenção, se tem duas condutas, se tem dois caminhos, né? É exigido dele dois caminhos e ele escolhe o mal, ele é punido. Agora, se só tem um caminho e não tem como exigir outro caminho dele, só esse, aí ele não é culpável, ele não é punível. Pronto. Tá aí, isso aí que o neoclássico veio e colocou. Volta, olha isso aqui. Tá aí. Então, na estrutura do crime, tá aí, ó. Na estrutura do crime, ele continuou tripartido, não mudou nada o fato típico, dentro do fato típico tem a conduta, resultado, relação de causalidade, tipicidade, continuou a ilicitude, na culpabilidade tem imputabilidade, o dolo e a culpa normativo, dolo normativo e a culpa continua dentro da culpabilidade, ele vai analisar tudo aquilo que eu te falei lá no clássico, mas se ele colocou lá dentro ainda, dentro da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa. Para ele ser culpável, exige uma conduta, tem que exigir para ele dois caminhos. Tem que exigir uma conduta diversa dessa aqui. Se ele poderia ter pago você com o dinheiro do salário dele, então ele é culpável. Se ele não tinha como alimentar o filho dele de outra forma, se não entrar no mercado e levar um leite e dar na boca da criança, ele não é culpável. É um fato típico, ilícito, mas faltaria culpabilidade. Não, então, excluir o crime aí, porque é tripartida. Beleza? Tá aí. Neoclássico veio e incluiu apenas isso aí. Coloca aí. Então, ele incluiu, ele acrescentou dentro aí da culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa, tá? Como estrutura do crime. Pronto. Tá aí. Beleza, povo? O neoclássico tá aí, então. Então tá aí a tabelinha, apenas incluiu exigibilidade e conduta diversa. Show de bola! Então, já pegamos, o clássico tripartido, o neoclássico tripartido também, tá? Aqui, mexeu na conduta e na culpabilidade, o dolo e a culpa permanece na culpabilidade. Aqui, mesma coisa de cima, só colocou exigibilidade de conduta diversa, tripartido, mesma coisa teoria causal também aqui para a conduta, tá? O dolo aqui também, mesma coisa normativo, e o dolo e a culpa permanece aqui na culpabilidade. Esses dois aqui, entendeu? É parecido, só muda a exigibilidade de conduta diversa aqui para o sistema clássico. Beleza? Então, segura a vovó na cadeira, segura o papito, agora vamos entrar direto no sistema finalista e nosso último sistema. Acorda. Agora é o seguinte, agora mudou a conversa. O que é isso, pai? Agora mudou. A ver, eu vou aprender? Vai aprender. Sério, vai. Já aprendeu clássico e neoclássico. Agora finalismo. Ave, já tô sabendo. Viu? Show, né? Então, bora. 1930, na Alemanha. Alemanha é Freud. Cara, penalista é na Alemanha. Todo mundo sai de lá. Caracas. Ó, 1930 na Alemanha, coloca aí. Hans Welzel. Hans Welzel, tá aí. É o pai do finalismo. Coloca aí, Hans Welzel, pai do finalismo. E ele veio o seguinte, ele veio na sua obra. Olha o que ele fez. Uma obra que ele escrevia,
Ele escreveu, tem uma obra chamada aí, O Novo Sistema Jurídico Penal. Nada impede de você estar estudando lá para frente agora sem inventar um outro sistema, viu? Só estudar aí e vir debater aqui, criticar Welser. A pessoa ainda vamos estudar. E olha lá, ó, vamos estudar clássico, neoclássico, finalismo, aí você chama o finalismo de clássico finalismo, finalismo clássico, sei lá, põe o nome, xinga eles também. Então, o Welser aqui do finalismo que deu o nome ao clássico lá atrás, entendeu? Essa doutrina aqui, finalismo, que deu o nome ao clássico e não ao clássico. Ó, e vocês aí é o civilista do terno lá, tá? De uma ombreira, entendeu? Não entendo esse negócio de terno cinza, camisa xadrez por baixo, calça azul marinho, meia preta, sapato marrom. Ou invertido. Muitas vezes ele coloca, vou mudar hoje, coloca meia marrom, sapato preto. E cinto de pano. É feio, hein, pai? Feio. Por favor. Tá? Estagiário que for pro NPJ, por favor. Entendeu? Prefira finaliza aí. Segue o pai, entendeu? Vai lá, roupinha moderna, nhenhenhé, tá? Show de bola. Vai lá na Brookfield lá, vai lá, passa a cartãozita lá, com um monte de terno. E vai para o NPJ de terno, vai, galera. Não vai com nhenhenhé de clássico, não. Você vai. Se chegar perto de mim lá, falar assim, olhar para cima, para a mulher também é uma coisa, viu? Olhar para mim, você tá clássico, né? Segura, bora. Aí é o seguinte, lá na Alemanha, Welser chegou, quando ele escreveu essa obra-prima dele aí, coloca aí, O Novo Sistema Jurídico Penal, tá? Então, dentro desse livro aí, aqui que ele chamou, intitulou lá os que passaram de classe, tá? E aí, o que ele denominava aí? E ele trouxe para nós aí esse finalismo penal. Esse finalismo penal teve uma origem, coloca aí, a base desse finalismo penal, coloca aí, a base teórica dele foi na lógica, na física, até na matemática, né? Welser buscou a base desse finalismo nessas matérias aí, tá? Dentro da lógica, dentro da lógica, física e até da matemática, entendeu? Tá aí onde Welser foi buscar aí a base teórica, tá? E aí e aonde mudou o finalismo? Presta atenção. E o finalismo vai mudar aonde? Aonde o finalismo vai mudar? Coloca aí. Presta atenção. Dentro da conduta, o finalismo vai buscar o quê? Coloca aí, nova teoria finalista da conduta. Olha, agora é o seguinte, ele vai mudar. Presta atenção que eu vou mostrar para você o que ele fez. Ele mudou o sistema clássico totalmente. O que ele colocou? Coloca aí, dentro da conduta, o sistema finalista adotou aí nova teoria finalista da conduta. Nova teoria finalista da conduta. Certo? E agora é o seguinte. E aí, dentro da culpabilidade, Welser cria a chamada aí, coloca aí, teoria normativa pura. Então, ele veio e mexeu dentro da conduta e dentro da culpabilidade. Ele veio e mexeu dentro da conduta, mesmo, ele pegou lá falou, clássico, é o seguinte, sua conduta aqui tá meio sem gracinha, tá meio nhenhenhé, vou mexer nela. Ou e a sua culpabilidade também aqui, viu, pai? Tô olhando aqui, tá meio historinha caixinha de fósforo, e mexe também nela. Então, ele mexeu na conduta e na culpabilidade, tá? Olha, lembra de uma coisa. Então, coloca aí as duas grandes mudanças. As duas grandes mudanças foi aonde? Teoria finalista da conduta. As duas grandes mudanças foram teoria finalista da conduta e na teoria normativa pura da culpabilidade. Tá aí a base do finalismo. Teoria finalista da conduta e teoria normativa pura da culpabilidade. E aí, Welser também, ele cria
ele cria, ele lembra que eu falei, ele cria esse finalismo sobre a base, sobre a estrutura tripartida também. Lembra que eu falei para vocês lá na aula passada que quem é finalista pode ser o quê? O mundo inteiro, lembra? Quem é finalista? O Mundiveldt criou o finalismo tripartido. Lembra? Lembra? Então, ele criou o finalismo tripartido. Mas tem um finalismo, lembra um finalismo chamado bipartido, que eu disse que só tem no Brasil, criado por René Dott? Então, tem gente dentro do finalismo que é bi. O Veltz, que é o dono dessa finalismo, ele cria o tripartido tri. Ele cria o finalismo tri. Ele cria o finalismo tri. Aí, mas olha o seguinte. Lembra que eu falei? Quem é clássico obrigatoriamente é tri, por quê? Porque obrigatoriamente ele tem que analisar o fato típico, o ilícito, e ele tem que chegar na culpabilidade, porque o dolo e a culpa tá lá. Já que no finalismo, ele pode ser tripartido, por quê? Porque Veltz criou tripartido. E vocês vão entender agora por que ele pode ser bi. Calma. Tá? Por quê? Coloca aí. O que Veltz faz? Veltz, ele faz uma bagunça. O que ele faz? Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Eu já vou colocar na tabela já para espancar de vez a dúvida de vocês. Já coloco na tabela, explico na tabela e voltamos para cá, tá? Coloco na tabelita aí e volto para cá. Olha o seguinte. O que ele faz? Tá aí. Olha o que ele faz, papito. Veltz, ele faz o seguinte, ele chega aqui, chama o Dolly e a culpa, fala, Dolly e a culpa é o seguinte, vocês dois estão sendo enganados. Aí o Dolly olha para a culpa e fala, como assim? Vocês são besta, tá? Vocês estão aí andando faz hora com essa culpabilidade ela é meio orelha seca. Vocês são outro patamar, vocês têm que andar lá na conduta, viu? Aí o dolo e a culpa olha para um para outro e fala o seguinte, vamos brigar com a culpabilidade, vamos lá para a conduta? Vamos. Os dois pegam junto, falou culpabilidade, é o seguinte, partiu, acabou, vou te bloquear. Bloqueia a culpabilidade, corre lá para a conduta. Ó, Veltz tira de dentro da culpabilidade o dolo e a culpa e coloca o dolo e a culpa lá na conduta. Lembra que ele falou lá que eu falei, ele critica, ele fala, ó, essa teoria causalista aí, ela é cega. Não analisa o que tem na cabeça do agente. Então, o que ele quis falar? Ó, você tem que analisar o dolo e a culpa dentro da conduta. Na sua conduta que eu quero saber se você teve uma conduta dolosa ou culposa. Tá aí o que Veltz faz. Veltz tira o dolo e a culpa da culpabilidade e coloca dentro do fato típico, dentro da conduta. Tá aí. A grande mudança é essa aí. Ele faz migrar o dolo e a culpa, tira o dolo e a culpa e coloca dentro do fato típico. Agora, olha isso aqui como que você vai entender agora. Agora você vai falar, meu Deus do céu, eu entendi. Se você entender, você sai agora dessa live aí e sai correndo na rua aí. Mentira, não, vou falar para você que tá mandando eu sair de casa. Não, fica em casa. Ó, presta atenção. Lembra que eu falei na aula passada que quem é do finalismo, ele pode ser tri ou pode ser bi? Ele pode ser tri ou pode ser bi. Ele pode ser... Tem gente que fala que, dentro do finalismo, que é fato típico, ilícito e culpável. E tem gente que é apenas no Brasil o finalismo bi, né? Que fala que é fato típico ilícito, né? Por que pode ser? Porque, lembra? Porque para o bipartido, o bi, ele não precisa, não é obrigatório ele chegar na culpabilidade. Ele muda, ele fala, ó, culpa, o bipartido, ele fala, culpabilidade não faz parte do elemento do crime. Ele pode tirar. Ele pode tirar, por quê? Porque o dolo e a culpa está dentro da conduta. Então ele tira, para o bi, ele fala assim, ó,
Elementos do crime, fato típico, ilícito. E culpabilidade? Culpabilidade é pressuposto para aplicação da pena. Tá aí. Por isso que pode ser bi. E o tri? Pode ser tri. Por quê? Fato típico, ilícito e culpável. Mas vai ficar essa briga de finalismo. Finalismo, tem finalista, eu sou tri. Aí finalista, eu sou bi. Por quê? Porque o dolo e a culpa não está na culpabilidade. O dolo e a culpa está dentro do fato típico, está lá no primeiro. Então, o fato típico é tanto primeiro para o tri e primeiro para o bi. Ele pode ir para frente, o bi vai até ilicitude e fala assim, o bi, ó, fato típico, o bi fala assim, eu sou finalista, eu sou seguidor de Welser, o dolo e a culpa tá dentro da conduta, então, fato típico e ilícito. E culpabilidade? Culpabilidade é pressuposto da pena. Aí o tri, eu sou também finalista, eu sou de Welser. O da conduta tem dolo e culpa. Concordo também. Mas eu não acho que a culpabilidade ele é pressuposto para aplicação da pena. Eu acho que a culpabilidade está dentro do elemento do crime. É essa que é a briga. É esse que é o nhanhanhã. Pronto. Você entendeu agora por que o finalista pode ser trio, pode ser bi? Por quê? Porque não vai. Lá no clássico, é obrigatório ser tri, porque precisa analisar o dolo na culpabilidade. Ele tem que passar pelo fato típico e ilícito e lá na culpabilidade toda vez. Por quê? Porque ele é clássico. Porque ele colocou o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Então ele tem que ser tri. E o finalismo? Finalismo não. Finalismo ele brigou, ele fez o dolo e a culpa brigar com a culpabilidade, jogou o dolo e a culpa para dentro da conduta dentro do fato típico, então ele já analisa o fato típico. Ok, dolo é culpa. Ilícito, beleza. E culpabilidade? Para o bi, culpabilidade não faz parte do elemento do crime. É pressuposto para aplicar a pena. O tri vai falar, não, culpabilidade faz parte do elemento do crime. Não é pressuposto a aplicação da pena. Pronto, essa é a briga, essa é o nhenhenhé. Tá? Então, pronto, vocês entenderam agora por que pode ser o finalismo, pode ser bi ou pode ser tri. E entenderam qual foi a grande mudança. Qual foi a grande mudança de Veldes? Veldes mudou. Olha isso aqui agora, como fica diferente. Cola no pai. Vem. Agora vocês entenderam que pode ser bi ou pode ser tri, né? Beleza, 100%. Volta. Então, olha o seguinte. O mesmo exemplo. O mesmo exemplo. Né? Olha lá, ó. Vamos lá ver se ele tá aí, ou ele tá dormindo de touca. Ou ele tá babando de boca. Não entendi nada. Daniel. Daniel, mesma coisa. Mesma coisa, viu, Daniel? O senhor tá com o seu carrinho lá, né, vai andando. Isso, olha lá, vamos ver. Olha lá, pai. Tá aí, papi tá aí. Daniel, mesma coisa. Tá com o carrinho, mesmo exemplo, não muda. Não tá no celular, não tá bêbado, ele não é débil mental, ele não tá bebendo, ele não é imprudente, não é negligente, tá normal, andando a 20 por hora com o carro, olhando, segurando no volante. Mesma coisa. Mesma historinha, caixinha de fósforo. E acontece o seguinte, ó, de repente, sai o gauchinho, briga com a mãe dele, puxa, louco, sai correndo e pum, vai para frente do carro, bate. Para o clássico. Vamos lá. Ave Maria. Para o clássico. No sistema clássico. Como que é a análise, galera? Como que é para o clássico? Nós analisamos. É o quê? Uma conduta humana voluntária, não é isso? A conduta é um movimento humano voluntário, né? Olha isso aqui. Olha o seguinte. Que a conduta, né? Era entendido como aqui para o clássico é a conduta, né? A conduta dele era o movimento humano, certo? Movimento humano. E aí bateu no carro, o que poderia ser? Tinha que analisar os 3 elementos. Seria um fato típico, né? Ilícito. Aí analisar onde? Lá na culpabilidade. Olha aqui, a tabelita. Olha o seguinte. Ó, aqui, volta aqui. Aqui, volta. Olha aqui. Aqui, vamos ver na tabela se fica melhor. Isso.
Lá para o clássico, qual que seria? Apaga o dolo e a culpa aqui. Cuidado, clássico. Fato típico, ilícito e analisar aqui. Culpável, né? E aí o dolo e a culpa é aqui que analisar, aqui o dolo e a culpa, lembra? Aqui que analisar o dolo e a culpa. E aí, então, ele é um fato típico penal? Para o clássico, fato típico penal. Contra a norma? Contra a norma. Culpabilidade. Aí, por falta de dolo e de culpa, não seria crime. Olha isso aqui. Rapaz, então é uma conduta fato típico, era um fato típico. Olha para o finalismo. O finalismo, o que, que ele faz? Né? Ele vem buscar, olha o seguinte, já para o finalismo, a conduta tem dolo e tem culpa na conduta do Daniel? Daniel, você teve dolo? Não. Teve culpa? Não. O que, que seria aqui? Fato atípico. Fato atípico. Tá vendo? Para o finalismo, já analisa aqui na cara, não é nada. Rapaz, como que ele, se ele não teve dolo, se não teve culpa, fato atípico. Ele já analisa a conduta do Daniel já dentro do fato típico. Se ele já pega, Daniel, você teve dolo? Não, não tive dolo. Lógico que não. Falou? Você teve culpa? Você agiu de forma imprudente, negligência ou imperícia? Não. Fato atípico. Se não tem conduta, faltou o quê? Um elemento do fato típico. Fato atípico. Pronto. Tá aí a diferença. Para o clássico, não. Seria um fato típico. Ilícito. Ia só analisar lá a culpabilidade. Certo? Olha o seguinte. Já Velt consertou isso aí. Olha o seguinte. Velt veio consertar isso aí. O que, que ele fez? Para o finalismo, então, olha o seguinte. Para o finalismo, conduta, olha o seguinte. A conduta, olha o nome, finalismo. A conduta, então, a conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida, por isso que é o nome finalismo, dirigida a um fim. Lá na outra era uma conduta sem fim. Qual era a conduta? Sei lá. Aqui não. A conduta tem que ter um fim. Ou é dolosa ou culposa. Anota. A conduta aqui no finalismo tem que ter um fim. Por isso que ela tem aí, qual a finalidade dela? Ou é dolosa ou culposa. Ou eu tinha vontade, o Daniel tinha vontade de atropelar o gauchinho, que não tinha, ou ele agiu de forma imprudente, negligência, ou imperito, que também não foi. Então, se não, fato atípico, pai. E o dolo, pessoal? Coloca aí o dolo. O dolo aqui dentro, coloca aí. Lá no outro era um dolo normativo, né? Aqui o seguinte, para o finalismo, coloca aí. Aqui é um dolo natural. Aqui no finalismo é um dolo natural. Que é diferente, né, do dolo lá do sistema clássico ou neoclássico, que era um dolo que normativo, né? Aqui é um dolo natural. O que, que é isso? Aqui é um dolo que é desvinculado da consciência da ilicitude. Aqui o meu dolo aqui é desvinculado da consciência da ilicitude. A licitude eu vou analisar depois. Primeiro, que é um dolo natural. Eu tenho vontade de cometer. Aqui não é um dolo que eu tenho que saber se eu vou cometer crime. Aqui é um dolo se eu quero cometer o fato ou não. Aqui é desvinculado, aqui é o dolo, é desvinculado da consciência da ilicitude. Não precisa aqui saber. Aqui eu não preciso saber se o cara tem conhecimento da norma, não. Aqui eu preciso saber o que ele quer. Coloca aí. Então, aqui é um dolo natural. Aqui não é para ele. Aqui é desvinculado da ilicitude. Para acontecer esse dolo, só basta saber se ele quis ou não. Se ele cometeu essa conduta dolosamente ou culposamente. Aqui. Tá? Mas aqui, o dolo, especificamente, se ele quis cometer esse fato, não precisa saber se ele tinha consciência. Lá não. Lá era um dolo normativo. Precisa saber lá no clássico e neoclássico, que é um dolo normativo,
Ele tinha que ter dentro lá a consciência atual da ilicitude. Por quê? A ilicitude vinha a ser analisada antes, lembra? Agora não. Aqui, antes do fato típico, que não tem nada para ser analisado. O fato típico é o primeiro e a conduta. Aqui o dolo dele é natural. Não precisa ter consciência da ilicitude. Eu quero saber só se você tinha vontade de praticar. Só. Pronto. Lá não. Lá no clássico e no neoclássico, como já tinha analisado o fato típico, ilícito, culpável, lá era um dolo normativo. Lá ele precisava, dentro desse dolo, ter a consciência atual da ele. Ele precisa saber que ele estava agindo ilicitamente. Olha, tem cara que não tem conhecimento de nada. Eu quero só matar e pronto. E aí? Beleza? Tá aí, dolo. Aqui o dolo é natural. Pronto. E aqui? E o que aconteceu? Já que ele tirou, volta. Já que ele, olha aqui na tabela, já que ele tirou, a culpabilidade, tá vendo? Eu tô dando a culpabilidade. Já que ele tirou o dolo e a culpa, já que ele tirou o dolo e a culpa da culpabilidade, como que ficou a culpabilidade? Ele tirou. Ele falou pro dolo e a culpa, o seguinte, culpabilidade aí, historinha caixinha de fósforo, falou mal de você, o dolo e a culpa brigaram com a culpabilidade. E saiu da culpabilidade e bloqueou a culpabilidade. Ai, não posso mais te ver no Instagram. Não, não vai me ver. O dolo e a culpa, não vai me ver mais não. Estamos brigados. O dolo e a culpa migrou. Aí só está dentro lá do fato típico, da conduta. Está seguindo, lá o dolo e a culpa está seguindo a conduta e o fato típico. Lá o fato típico pode olhar, e a conduta também pode olhar a culpa, ou o dolo e a culpa. Aqui acabou. A culpabilidade não tem mais dolo e a culpa. E aí, o que o finalizo fez? Coloca aí. O sistema finaliza, o que fez? A culpabilidade agora, coloca aí. É guiada pela teoria normativa pura. Teoria normativa pura. A culpabilidade é guiada pela teoria normativa pura. Por quê? Porque, teoria, o nome tem que ajudar. Teoria normativa pura, não tem mais nada. Coloca aí. Lá não tem mais nenhum elemento psicológico. O que é isso, professor? O dolo é culpa. Quando fala psicológico, está sabendo dolo é culpa. Lá não tem mais nenhum elemento psicológico. Por isso que é teoria normativa pura. Por quê? Porque todos os elementos psicológicos saiu da culpabilidade e foi para a conduta. Então, dentro da culpabilidade, volta papito, Wagner dormir de touca. Dentro da culpabilidade aqui, acabou o dolo e a culpa. Agora é uma teoria normativa pura. Teoria normativa pura. Por quê? Porque não tem mais os elementos psicológicos, dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Pronto. Beleza? Olha isso aqui. Para o finalismo, né? Olha isso aqui. O indivíduo que não tem, né, sanidade mental alguma, ele não tem. Cara aí, não tem sanidade mental nenhuma. Certo? Ele não tem. E ele não tem sanidade mental nenhuma e mata uma pessoa. O que ele estará enquadrado? Ele não tem sanidade mental. Olha aqui para o finalismo. Ele não tem sanidade mental nenhuma. Ele não tem sanidade mental. E ele mata uma pessoa. Qual que é a ação dela? Dessa pessoa que não tem sanidade mental? Estará enquadrado em qual? Conduta dolosa, né? Dolosa, uma conduta dolosa e típica. Dolosa e típica, né? E aí? Qual a conduta? Vai estar a conduta dolosa, típica. Então, ele cometeu um fato típico, ilícito. Só vai faltar o quê? Culpabilidade, certo? Por quê? Para o sanidade que não tem sanidade, ele cometeu uma conduta dolosa e típica, vai ter um resultado, se for lá, se ele matar, né? Relação de causalidade, tipicidade, ilicitude, mas ele não vai ter, o que vai faltar? Vai faltar a culpabilidade, certo? Cuidado, vai faltar a culpabilidade. Por quê? Porque vai faltar a imputabilidade, pelo quê? Pela sanidade mental.
certo? Aí só tem que analisar, cuidado, dependendo do finalismo. Para o finalismo bipartido, vai falar o quê? Que não tem culpabilidade, que não vai dar a pena, né? Porque vai estar a culpabilidade para o finalismo bipartido, a culpabilidade não faz parte do crime. Para o finalista, né? Para o finalista, que é tripartido, não teria, seria o quê? Não teria o crime, né? A ausência do crime, certo? E aqui não, ausência de pena, no caso, a culpabilidade, né? Para o bi, para o tri, aí só tem que analisar se você está analisando para o bi ou você está analisando para o tri, certo? Tá aí. Então, cuidado, que para quem não tem sanidade mental, a mesma coisa, analise, ele estará comentando, ele estará cometendo um fato, uma conduta dolosa, típica, ilícita, mas vai faltar o quê? Culpabilidade para ele aí, tá? Pela imputabilidade, certo? Beleza? E o crime, né? Pode ser aí, pode estar, vai ser crime se for do tri e não será crime se for do bi, né? Porque a culpabilidade está fora aí dos elementos do crime, tá? Aí vai ter que analisar com qual posição você está analisando. Beleza? E aí, ó, o finalismo. Culpabilidade, então, é levada, coloca aí, na culpabilidade, né? É levado o apelido de culpabilidade vazia. Culpabilidade vazia. Culpabilidade vazia. Por quê? Porque a ausência dos elementos, pela ausência dos elementos psicológicos, pela ausência dos elementos psicológicos, que saiu da culpabilidade e foi para né, e foi para a conduta. Tá? Tá aí, galera. Tá aí o que o finalismo fez. Tá? Aqui embaixo, atenção, galera, é a teoria é uma teoria dentro acerca da culpabilidade, que é a teoria normativa pura, né? Ela tem essa teoria normativa pura, ela pode ser extremada ou limitada. Isso aqui, pessoal, nós vamos, quando formos falar apenas do culpabilidade, a gente fala mais a profundo disso aqui. Porque falar disso aqui agora, eu só coloquei aqui, tá aí, mas só saber que essa teoria normativa pura ela tem duas, extremada e limitada, tá? Vocês, então, vou deixar para analisar isso aí quando falar só nós lá na outra sala, na outra turma, nós já falamos do primeiro elemento aqui, fato típico, que já estamos falando da conduta, né? Falar do resultado, relação a falar tudo isso aqui, mas já estou aqui, ó, fato típico e conduta, tá? Dentro da conduta, tá? Então, tá aí. Está aqui analisando aqui, voltamos aqui. Então, o finalismo, você já sabe agora que ele foi criado numa estrutura tripartida, mas ele está aí, estrutura tripartida, fato típico, ilícito, culpável. Nós temos aqui, que é o finalismo dentro do Brasil, né? Só no Brasil que tem o bipartido, que é fato típico ilícito, criado por René Dott, como já falamos na aula passada, né? Apenas do Brasil. E o finalismo está aqui de Hans Welser. O que ele fez? Ele fez essa migração do dolo e da culpa, tirou o dolo e a culpa da culpabilidade, jogou dentro da conduta. Tá aí, tá? E deixou aqui, né? E deixou aqui agora, deixou a culpabilidade vazia, chamada culpabilidade vazia. Tá? Então tá aí o finalismo para nós. Pessoal, terminamos aqui, graças a Deus, terminamos, certo? Pessoal, tá aí. Então, falamos das três sistemas clássico, neoclássico e finalista. Tá aí. Hoje, como nós já falamos, a maioria quase todos os treinadores adota aí o finalismo, é finalista, tá? Aí hoje a maioria é tripartida. Alguma minoria aí adota o sistema tripartido, bipartido. Professor, e eu? Você adota qual você quiser. Pega a doutrina, estuda e acha qual você quiser. Ah, o STF. O STF, como já falamos na passada, não tem posição por ser muito teórico isso aqui. Belezinha? Ele não é muita coisa prática, é mais teórica. Tá? Por isso o STF não tem posição. Ah, mas eu quero. Adota qual você quiser. Até o clássico, se você quiser. Ah, eu sou classicista. Aí eu vou te chamar. Você é clássico, ultrapassado. Tá? Então tá aí. Pessoal, agora é o seguinte, podem ir lá, já vou finalizar a gravação, podem ir lá no chat, põe presente, presente, presente. Para quem vai fazer outra coisa, pode
pode marcar o presente e uma boa noite, um bom descanso. Espero ter passado o máximo de conhecimento para vocês, espero ter gostado da aula. Sempre eu faço o máximo para vocês entenderem e sair sem dúvida. Quem tiver dúvida pode permanecer e perguntar. Belezinha? Eu agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho vai estar já no AVA, vou pôr o material também. Semana que vem, aí, igual eu falei para vocês, vamos fazer a nossa nossa avaliação. Beleza? Beijo no coração, todo mundo aí. Foi o presente para a gente sair aí. Para a gente finalizar a gravação.